Eu vou começar esse vídeo com um aviso muito claro e eu quero que você preste muita atenção. O formato de supermercado que funcionou durante 20 anos não quer dizer que vai funcionar durante os próximos 5. Pois é, o varejo global ele está mudando, seja o layout, o tamanho das lojas, a experiência do cliente. E enquanto isso no Brasil, muitos supermercados ficam acomodados achando que quem tem que mudar é o cliente, não é a loja. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Se nos próximos 5 a 10 anos os supermercados não mudarem o formato de trabalhar, acompanhando os seus clientes, quem vai mudar são os clientes comprando no seu concorrente. Fica aí comigo que eu vou falar a real que você precisa entender. Roda a vinheta. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, muito obrigado por você estar aqui, ó. De antemão, já vou pedir duas coisas pra você, tá? Primeira coisa, se inscreve no nosso canal. Segundo, dê o seu dedão, C de qualidade. Todas as segundas, quartas e sextas, a gente traz um vídeo pra você. Se tiver aparecendo uma sugestão de vídeo todo dia, é sinal que a gente agora tá trabalhando também com vídeo todos os dias aqui no nosso canal. Ó, aqui atrás tem alguns livros que se você quiser comprar e adquirir, tem um link aqui abaixo também. E outra coisa também, se você é dono de supermercado, tá cansado de utilizar esse sistema seu, que dá problema, suporte não atende, às vezes você quer fazer alguma coisa, não consegue agilidade, não consegue velocidade, faz o seguinte, produção, coloca para mim o QR Code. Tá aparecendo um QR Code aqui agora, você vai escanear e vai falar diretamente comigo, tá? Por quê? A gente tem um sistema, uma ferramenta com uma metodologia nossa que faz com que você use a ferramenta. Saiba a sua margem, a sua venda por metro quadrado, quanto você está tendo de lucro, quais são as suas despesas, enfim, é um sistema completo voltado para o segmento de varejo alimentar, supermercado, e eu tenho certeza que vai ajudar você que é dono de supermercado a organizar muito mais a sua vida e o seu negócio. Sem delongas, vamos para o nosso vídeo. O mercado global, eu fiz aqui uma série, né, um relatório aqui, tá? Que o varejo no mundo ele está mudando. Um amigo meu chamado Ney Layout, ele fala uma frase que faz todo sentido. Ele fala assim, a única constante que a gente tem no varejo são as mudanças. E é exatamente isso. Se a gente for parar para analisar dos anos 2000 até o presente momento que você está assistindo esse vídeo, muita coisa já mudou. Escala de trabalho de uma forma, a forma de venda agora já é de outro jeito, supermercados que não poderiam fazer alguns tipos de ações hoje podem fazer. Hoje os atacados e atacarejos estão mais concentrados em muitas cidades pequenas, talvez até mercados de bairro. Por quê? Porque a população ela está em uma constante mudança. E aí existem alguns relatórios, né, um relatório global, que mostra que o consumidor ele tem mudado o comportamento dele. E aqui eu listei algumas coisas. Né? Primeira coisa é o seguinte, o consumidor está mais impaciente, está mais seletivo e, principalmente, ele quer mais praticidade. Ou seja, necessariamente ele não quer mais passear no mercado. Minha avó, por exemplo, ela gosta de passear no mercado. Talvez você conheça alguém que até gosta, mas na maioria dos casos a pessoa só quer olhar o produto, colocar no carrinho, ir para o caixa e ir embora. Por quê? Porque as pessoas agora estão preocupadas mais com o tempo delas. Elas não querem, a grosso modo, perder tempo no supermercado para poder comprar um produto, comprar uma mercadoria. Se possível, até comprar pelo um canal de aquisição, como, por exemplo, um aplicativo da loja, um WhatsApp, um delivery, ou talvez até no clube de compra ali. Enfim, ela quer mais praticidade, ou seja, ela quer resolver a vida dela. E automaticamente os supermercados, as grandes redes, elas estão entendendo isso. De que forma, Ricardo? Implantando tecnologia e entendendo o principal, o comportamento de consumo do consumidor. Então, quando a gente entende que esse relatório, ele traz para a gente ter uma noção, né, o varejo mundial está testando. E aí eu coloquei o quê? Se você for parar para pensar, tem existido mais lojas de renome, só que em formato menor. Por exemplo, a gente enxerga hoje que existe mais em grandes capitais, principalmente lojas menores, layouts mais rápidos. Às vezes você vai ali no módulo do layout, ali mais ou menos ali vai ter 3 marcas daquele produto, só. Não é igual, por exemplo, você vai em um outro mercado que tem uma vastidão, uma variedade, um mix muito... Não é assim mais. Por quê? Porque as pessoas elas sabem exatamente o que elas querem comprar. E tem uma questão também de psicologia, que é o seguinte, por exemplo, vai em um restaurante onde o cardápio é um cardápio bem vasto. Sei lá, 15 folhas de cardápio. Você demora mais tempo para escolher o que você quer comer do que comendo o que você pediu. Quer um outro exemplo? Vai assistir um filme na Netflix, você demora mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o filme. Por quê? É muita variedade. E aí, na maioria das vezes, por exemplo, quando a gente fala de comida, vamos pegar aqui o caso do restaurante. Quando você vai em um restaurante, olha lá, aquela vastidão de produto, o que você faz? Você acaba pedindo o mesmo de sempre.
Por causa do quê? Do medo da frustração. E é exatamente isso. As pessoas o tempo todo, elas estão em fuga de dor e em busca de prazer. Então, para não ter o medo da frustração, elas querem o que elas já conhecem, o que é mais fácil, o que é mais prático. E é exatamente isso que muitos supermercados eles acabam pecando, né? Então, os layouts eles têm sido mais rápidos, o fluxo de compra ele é mais inteligente e menos atrito, tá? Ou seja, conveniência virou prioridade número 1. As pessoas elas estão em busca de conveniência. Tanto é que teve uma loja aqui perto que ela viu que a loja estava muito grande, o que ela fez? Por uma questão financeira também, mas ela reduziu. Por ela ter reduzido o tamanho da loja, ela ganhou 2 coisas. Ela ganhou praticidade e ela ganhou o quê? Ela ganhou agilidade. Porque o abastecimento é fácil, a compra com os fornecedores é mais fácil, logo então você tem um mix mais enxuto. É igual, por exemplo, quanto maior for o barco ou o navio, mais difícil é de você fazer uma curva. Pensa comigo, o que é mais fácil? Você fazer uma curva, mudar a rota de um barco pequeno de pesca, ou de um transatlântico? Com certeza de um barco. Porque é mais fácil. Qualquer coisinha ali você já vira o barco. No transatlântico não, você tem que dar uma volta. E o que isso tem a ver, Ricardo? Tudo a ver. Porque o mercado, quando ele é muito grande, você tem uma logística muito maior. A sua perda é maior. A sua contratação ela é maior. O seu fluxo de venda é maior, mas a sua responsabilidade é maior. Consequentemente, quando você tem um barco pequeno, o que você faz? Se sua loja é mais enxuta, é mais fácil para você administrar o mix. É mais fácil para você, talvez, ajustar o controle de ruptura. A perda ela acaba sendo maior. A operação ela acaba sendo mais simples, por mais que contratação esteja difícil tanto para o grande quanto para o pequeno, mas é muito mais simples. Em compensação, pode acontecer que sua margem ela pode ser maior ou não. Eu, por exemplo, conheço lojas que faturam em média, por exemplo, tem 100 metros quadrados e faturam 1 milhão. Ou seja, 10 mil por metro quadrado. Claro, não é todas as lojas que vai ter essa mesma oportunidade, né? Mas ela foi construindo também. Então, o ponto é, quanto mais enxuto, menor. Tá? E, por favor, não estou falando que sua loja tem que ser enxuta, que você tem que ser pequeno, não é isso. O que eu estou querendo dizer é logística. O comportamento das pessoas está mudando. Exemplo, por mais que o conceito de home office ele esteja se desfazendo, porque as empresas estão trabalhando agora de maneira híbrida. Porém, hoje as empresas elas fazem o que as grandes companhias? Ela não tem mais um local físico. Ela prefere alugar um cowork, que é um espaço onde você está ali com aqueles seus funcionários, faz a reunião, faz tudo que tiver, cada um vai para suas casas. Por quê? O comportamento das pessoas tem mudado. Ele não precisa de ter um ambiente muito grande. Isso pode afetar a produtividade? Com certeza. Ah, Ricardo, mas no varejo não tem como. Não tem como mesmo. Porque no varejo realmente você precisa de pessoas ali. Porém, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o comportamento está mudando, tá? E aí, agora vamos falar do Brasil. Aqui muitos mercados ainda operam assim. Então, como é que faz? O corredor é apertado, o produto é mal sinalizado, às vezes não tem, por exemplo, a precificação, né? A fila no caixa é enorme, e aí o conceito do self-checkout está vindo para poder mudar isso, e o layout é confuso. Uma vez eu fui no mercado, onde a seção, e era um mercado grande, tá? Tô falando de uma rede de loja. Aqui era o setor de pães, e aqui em frente era o setor de limpeza. Eu peguei um pão, levei pra casa, cara, o gosto de sabor em pó já tava naquele pão. Então, assim, a logística, aí já é falta de quê? Já é falta de conhecimento, já é falta de treinamento. Existe uma série de coisas aí, tá? O dono vai achando que isso é normal, e eu entendo você que é dono do supermercado, que tem 1 milhão de coisas pra fazer. É boleto toda hora pra pagar, é mercadoria chegando a todo momento. Só que o cliente, ele não vê dessa forma. Infelizmente. Infelizmente, ele não vê dessa forma. O cliente ele já enxerga de maneira diferente. Porque a gente também tem que se colocar no lugar do cliente. Na Google, existe uma cadeira lá que só senta quando eles vão tomar alguma decisão. E o nome dessa cadeira tem o nome assim, ó, cliente. Vocês vão tomar qualquer decisão dentro da empresa, eles sentam naquela cadeira para eles entrarem como se eles fossem um cliente. Ou seja, eu como cliente, o que eu acharia disso aqui? Acharia bom ou acharia ruim? E aí, a partir disso aí, eles acabam fazendo ou não. O cliente ele vai comparar tudo. Ele vai comprar tudo, farmácia, atacarejo, loja de bairro, aplicativo. Se comparar comida, vira estresse. Ou seja, ele vai comparar se sua loja é mais barata que a loja A, que a loja B, que a loja C, que a loja D. E ele vai verificar tudo isso e ele vai falar assim, realmente a outra loja é melhor comprar do que essa, tá? Ou seja, ele troca de lugar. Layout não é decoração, é a estratégia. Nem layout, que você deve conhecer ele,
Um dos grandes especialistas de layout que eu conheço, um cara brabo, principalmente de operação. Já saí muitas vezes com ele em operação de chão de loja, das vezes que eu tive em Salvador. E a gente percebe, né? E ele fala assim, o layout é o maior vendedor mudo da sua loja, porque você acaba comprando produto que você não pensava que iria comprar. Ou seja, ele acaba induzindo você a comprar um produto que você não imaginaria que deveria comprar esse produto. O varejo global está redesenhando as lojas para o quê? Para o cliente entrar, achar rápido, comprar rápido e ir embora. Então existe uma mudança que está sendo feita. E aí os formatos das lojas têm sido menores e as compras têm sido mais rápidas. Porque como eu falei em um vídeo anterior, as pessoas elas estão indo mais ao supermercado, porém elas estão comprando cada vez menos. E se vier o braço de tecnologia, como a gente está vendo aí, né, em grandes empresas como a Amazon, e ela começar a vender comida, vai ter coisas que o seu cliente ele só vai comprar na sua loja porque é perecível. E aí eu te digo, perecível é rei. Tá? Enquanto isso, muitos supermercados brasileiros ou são grandes demais e lentos, que devem ser muitos supermercados, ou talvez até atacarejos, ou pequenos demais e desorganizados. E aí qual é o equilíbrio disso tudo, né? O varejo global ele já percebeu. Ou seja, o tempo do cliente vale mais do que o metro quadrado. Por quê? Se o cliente ele demora mais na loja, ele compra mais? Depende. Se sua loja ela for bem layoutizada, pode ser que sim. Se sua loja... Porque existe um negócio chamado percepção de tempo, tá? Que é a percepção subjetiva que a gente fala. Se sua loja ela for climatizada, pode ser que seu cliente compre mais. Se sua loja for desorganizada e quente, pode ser que ele não compre por tanto tempo. Por quê? Porque ele entende que está ali um sentimento de dor. Cara, tá quente aqui, eu tenho que ir embora logo. Meu Deus do céu, lá fora tá até mais fresco. Você percebe? Então assim, não adianta ter tecnologia sem layout e estrutura, tá? Nem layout sem tecnologia. O mundo ele tá indo para quê? Self-checkout, caixa mais rápido, compra assistida, menos fila. Aí aqui ainda tem mercado que vai perder venda porque o cliente desistiu na fila. Já aconteceu isso com você. Por exemplo, tem um mercado aqui perto de casa que eu vou lá comprar e o açougue é separado da loja, só que é dentro do mercado. Então, por exemplo, eu quero comprar carne, o que eu faço? Eu primeiro vou no açougue, pego essa carne no açougue, aí no açougue, lá mesmo, dentro da loja tem o caixa, aí eu passo no caixa e de lá eu vou embora. É um formato. Só que, por exemplo, para mim, é muito mais demorado. Não é açougue terceirizado também, tá? É da própria loja. Só que para mim é muito, muito mais demorado. Eu fui comprar carne lá esses dias, eu já tava até pensando, falei, cara, eu tenho que pegar uma fila aqui para comprar os produtos do açougue, eu tenho que pegar outra fila para poder pegar os produtos da loja, porque eu vou ter que passar no caixa da loja, porque lá só passa a carne do açougue. Então assim, a fila hoje é sinal de atraso operacional. Se sua loja ela tem a possibilidade de colocar um self-checkout, ótimo. E tem um ponto também, tá? Em ações onde a loja ela enche demais, por exemplo, dia D, um feirão, saldão, uma ação muito promocional forte, o seu caixa ele não tem vazão mais do que até 35 mil. É o teto. Na verdade, assim, o teto é 25 mil. Eu coloco 35 porque é estourando mesmo. Porque não vai dar a vazão. Ele vai acabar segurando ali, tá? E qual é o maior erro, né? O cliente, ele vai avisar. Sabe quando o cliente ele avisa para você dono de supermercado? Quando ele muda. Só que quando ele mudou, é tarde demais para ele voltar. O varejo global está mudando, está testando novos formatos para conquistar o consumidor que está mudando também, tá? Quem não testar vai ficar para trás. Não é sobre copiar a gringa, foi o que eu falei em um vídeo. Não é sobre a gente ficar olhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas é sobre entender que o que é tendência lá pode trazer para cá também. Por exemplo, saiu agora, se eu não me engano, na OMS, que produtos que são, por exemplo, de descascar mais e desembalar menos é orientado, né, para o consumo. A questão da proteína, a quantidade do carboidrato. No Brasil isso não é um problema, porque a nossa alimentação ela já é muito equilibrada, ela é muito saudável. Por exemplo, o americano ele come, vamos botar aqui um McDonald's no almoço. A gente não, a gente come arroz e feijão, porque a nossa cultura ela permite isso. Ela foi doutrinada à base disso. Porém, eu tenho que entender o comportamento comercial de lá. Porque tem muitas coisas que eles trazem de lá para cá, que lá, por exemplo, lá já está acabando e aqui já inicia. Exemplo, inteligência artificial. Lá na gringa, já está em outro nível de IA. Aqui, a gente está começando a entender esse cenário agora. Então, o que eu quero dizer? Entenda o que está acontecendo no comportamento de consumo do seu consumidor. Exemplo, não precisa ir muito longe não. Pega um relatório do ano passado, de datas sazonais, e olhe agora desse ano. Saiu até uma matéria que houve uma mudança de comportamento de consumo pós a Black Friday. E ações como o Natal, por exemplo. Então, assim, o comportamento ele está mudando porque as pessoas estão mudando também. E se a gente não acompanhar isso, automaticamente a gente vai deixar de ganhar aí muito mais, ou talvez até perder muito mais também. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tamo junto, sistema. E fui.